Se a gente parasse e pensasse assim, o que é a coisa mais fundamental no aprendizado de idiomas? Eu diria, é um hábito. E é esse hábito em específico que eu vou falar para você agora. Em termos de produtividade e para você ser organizado, o que é o mais fundamental? Você desenvolver um hábito só. Qual é ele? É você conseguir estar sempre em contato ouvindo aquele idioma. Então, o hábito mais importante em idiomas é ouvir, tá? Ouvir. Existem outros, as outras competências e tudo existe, mas o hábito mais importante deles é ouvir. É aquilo que o Charles Duhigg chama de core habits, tá? O Duhigg é o cara que escreveu esse livro aqui, O Poder do Hábito, tá? Você provavelmente já deve ter conhecido, ter lido, o cara é mega famoso. O Charles Duhigg, ele fala o seguinte: existe um hábito que é aquilo que ele chama de core habit. O que é o core habit? Core significa o núcleo, é como se fosse o coração. E o hábito núcleo, né? O que é um hábito? Um hábito que é um hábito coração, esse hábito core, né? Esse aqui que faz o núcleo duro. Que é esse hábito? Ele diz o seguinte: esse um hábito, que é um hábito poderoso, ele faz com que você mude várias coisas na sua vida e melhore várias outras coisas na sua vida. Por exemplo, se você fala Wendy, good night. Se você começa a se exercitar, por exemplo, digamos que o fazer exercícios é o nosso core habit aqui, tá? É o nosso hábito principal. Se você começa a fazer exercício, ao longo do tempo, esse hábito principal, aquilo que ele chama de núcleo duro, ele vai transformar você em uma pessoa que também tem uma alimentação melhor. Aí você vai melhorando os seus hábitos a partir desse. Depois de um tempo você começa a desenvolver mais hábitos alimentares, melhores hábitos alimentares, como beber mais água, comer mais coisas naturais, etc, etc, etc. E por aí vai. Vê, é um hábito principal, né? Esse nosso nuclear, esse núcleo, esse hábito firme, que ele vai fazer com que outras coisas mudem, com que outras coisas melhorem. E pra gente, no aprendizado de idiomas, o core habit é ouvir, tá? Ouvir é o hábito principal. E eu já vou falar pra você como é que a gente cria esse hábito. E por que ele é importante? Eu fiz um teste no meu francês. Durante mais ou menos uns 2 anos eu tinha parado de estudar tão firme o francês, tá? Não chega a fazer 2 anos, faz tipo 1 ano e 8 meses mais ou menos que eu não tinha pegado mais o meu francês. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer o seguinte: vamos testar esse negócio do core habit pra ver se ele realmente funciona. Eu voltei a pegar um pouco do meu francês e só ouvi, tá? Só ouvi e ler alguma coisa, mas sobretudo ouvi. Eu não tava lendo, só tava acompanhando o que a pessoa tava lendo. Era um livro, tá? É o L'Élysée à la Vallée, do Honoré de Balzac. Ótimo! 1 ano e 8 meses sem mexer no meu francês. Voltei e escutei um pouco, pelo menos, né? Fiquei tipo 1 mês escutando o livrinho, né? 1 hora por dia, só de manhã. Só isso. Eu não fazia mais nada, fazia só isso. Pegava uma palavrinha ou outra aqui, mas era isso. Depois de mais ou menos 1 mês, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi agendar uma aula com nativo, né? Fazia muito tempo que eu não falava francês. Resolvi agendar uma aula com nativo. E aí, depois de 1 ano e 8 meses sem falar francês, deixando ele bem enferrujado, agendei uma aula com nativo e falei: agora vamos ver, né? Não fiz prática, não treinei a minha fala, nada, absolutamente nada. Eu falei: vamos no seco. Vamos ver se realmente a gente ouvir, a gente consegue recuperar alguma coisa do idioma que a gente já aprendeu só por ouvir. E o que acontece? Eu realmente, quando fui falar com um nativo, eu tive uma enorme facilidade de entrar na conversação com ele. Eu cometi alguns erros básicos? Sim, por exemplo, inclusive fiz um vídeo desse lá no canal que o próprio nativo me pegou nessa canelada. De trocar o verbo entendre por entender. Entendre em francês não significa entender, significa ouvir. E eu cometi essa gafe, né? Falando com o nativo, ele percebeu e depois ele me avisou. Eu falei: cara, é verdade, né? Fazia tanto tempo que eu não usava o francês que eu cometi alguns erros bobos. Mas, como eu sempre digo aqui no canal, errar é completamente normal. Eu mesmo assim, errando, eu tive 1 hora, não, eu tive 30 minutos de conversação. Não, deu mais de 30 minutos. Deu mais ou menos uns 45 minutos de conversação com ele. Conversação fluida, a gente conversou sobre várias coisas. Falei sobre literatura, que é um tópico que eu gosto bastante. Falamos sobre filmes, ele me deu várias recomendações de filmes.
e por aí a conversa fluiu. Então, você ter o hábito de ouvir o idioma é algo que transborda para outras competências também. Obviamente, a minha fala já vinha treinada de quando eu estava aprendendo o francês. Então, eu não comecei do zero, né? Eu só ouvi, eu não comecei a falar só de ouvir. Não funciona assim. Mas o ouvir é um hábito muito importante. Você saber estar em contato com o idioma, principalmente no hábito da escuta, ajuda muito você a desenvolver todas as competências do idioma. Também a fala? Sim, também a fala, porque você não consegue falar se você não tem o modelo mental daquele idioma instalado na sua cabeça. Então, eu recuperei, eu desenferrujei um pouco o francês e consegui conversar com ele. Tirei uma soneca unida e perdi soneca humilde. Então, esse foi o meu experimento que eu fiz para te mostrar que sim, o hábito para mim, um dos hábitos mais importantes no idioma é saber ouvir. Só que você está pensando, como que a gente vai fazer isso? E eu vou te explicar, vou te dar uma diquinha como fazer para criar esse hábito mesmo que você seja uma pessoa mega ocupada, tá? A primeira coisa que você tem que entender é, ouvir é realmente importante. Então, você tem que colocar práticas de escuta na tua rotina. E para que você coloque as práticas de escuta na tua rotina, você tem que entender o que significa ativo, passivo e proativo. Nível de atenção ativo. Quando a gente fala nível de atenção ativo, você apenas presta atenção, tá? Então, o que é o nível de atenção ativo? Você tá ouvindo alguma coisa? Ótimo. Colocamos um vídeo no YouTube, um podcast, um filme, uma série, várias sentenças num áudio longo, material de cursinho que você tem por aí na sua casa. Se você está usando o nível de atenção ativo, o seu trabalho é basicamente parar tudo que você está fazendo e só prestar atenção. Apenas presta atenção, tá? É sobre ouvir? Então, esse é o teu nível de atenção. Tu não faz mais nada. Não olha no celular, não anota nada, não salva nenhuma palavra em caderno nenhum, não busca nada do dicionário. Só presta atenção. Esse é o nível de atenção ativo. Colocou o fonezinho e só presta atenção. Não precisa fazer mais absolutamente nada. Segunda, nível de atenção passivo. O que é o nível de atenção passivo? Você quase não presta atenção em idiomas, mas deixa ele no fundo enquanto faz outra atividade, tá? Então, a gente tá falando sobre ouvir. Você quase não tá escutando o que tá acontecendo. Você tá fazendo outra coisa. Vou dar um exemplo do Vinícius, né? O Vinícius que foi meu exemplo daqui de cima. O Vinícius trabalha num cartório. Ele é advogado lá, trabalha com juízes, etc. Então, o Vinícius me disse o seguinte: vez ou outra eu tô fazendo algumas coisas lá dentro do trabalho que é só alguma coisa manual, alguma coisa mecânica. Por exemplo, pegar e preencher planilha e copiar dado, etc. Então, o que eu faço? O exemplo do Vinícius. Quando eu estou fazendo isso, ou seja, enquanto eu trabalho, eu coloco alguns áudios de inglês, por exemplo, os que estão lá dentro da comunidade. Eu coloco os áudios das frases frequentes para eu ir ouvindo. E aí, por enquanto ele trabalha, ele também escuta o inglês. Vou dar um exemplo de um amigo meu que aprendeu o japonês a modo hardcore. O meu amigo ele fazia o seguinte: ele ia dormir e botava umas músicas em japonês pra escutar. Quando ele acordava, ele ia tomar banho pra ir pro trabalho, ele também colocava um filme pra tocar por enquanto que ele tava no banheiro tomando banho. Ele só ouvia o filme porque ele já tinha assistido. Vê? Ele tá dividindo a atenção. Vai passear com seu cachorro, vai lavar louça, vai fazer qualquer outra coisa. Use nível de atenção passivo. Sempre tem alguma coisa pronta no seu celular para você ouvir. Eu falei que ouvir é o hábito mais importante que você tem que criar no seu aprendizado de idiomas. E existem várias maneiras de ouvir. Você pode ouvir prestando atenção, que é o nível de atenção ativo. Você pode ouvir mal e mal prestando atenção, mas só para estar em contato, que é o nível de atenção passivo. E esse nível de atenção passivo é o que faz muita diferença em pessoas que têm pouco tempo, por exemplo.
tá indo pro trabalho, tá no táxi, etc. Você tem que usar e abusar do nível passivo. Sempre ter algo pronto e preparado para você ouvir. O outro e terceiro, o último nível de atenção é o proativo. O que é o nível de atenção proativo? Você está não apenas focado, mas também desempenhando alguma atividade em relação aos idiomas. Então o que você está fazendo? Você está não só escutando o que aquela pessoa está falando, você está pausando, olhando a legenda, vendo que palavra é aquela, buscando no dicionário, tentando pegar uma pronúncia diferente em outro lugar, por exemplo, naqueles sites de pronúncia como o Forvo. O proativo é aonde você estuda. Você senta só para estudar, você senta para ouvir com calma, colocar de novo, ver se você entendeu. Essa é a parte mais maçante, a parte que às vezes a gente tem pouco tempo para fazer. Então, a gente muitas vezes tem essa ordem aqui, ó. Tem muito horário para fazer passivo, mais ou menos para fazer ativo e pouco para fazer proativo. Mas se você quer ter o hábito de estar sempre ouvindo esse idioma, você tem que entender que você tem 3 modos de ouvir. De maneira passiva, quando você está fazendo alguma coisa, qualquer coisa, você pode sempre estar ouvindo alguma coisa no idioma. De maneira ativa, que é só prestar atenção, né? Tipo, tá no ônibus. Eu lembro no Rio de Janeiro, quando eu fazia faculdade, eu via muita gente assistindo série no ônibus quando tava no Rio, indo pra faculdade, voltando dela. O pessoal passa bastante tempo no trânsito. E eu percebi o seguinte, as pessoas estavam bem focadas, olha aqui, ó. Mas elas não estavam fazendo nada, elas só estavam focadas em assistindo as séries delas no celular. Você pode fazer isso também. Tá no trem, tá no táxi, tá no metrô. Coloca alguma coisa para você assistir e ficar focada. Ou até mesmo no podcast que você tá escutando. Só coloca para você ouvir. E aí você vai ter a plena certeza que você vai estar em contato com esse idioma. Então, presta atenção, vou até me deixar na tela grande. No proativo pode fazer shadowing. Pode, exatamente, no proativo você pode fazer shadowing. Tá? Parando, repetindo. A pessoa fala, se repete depois ou repete junto. Você está ativamente fazendo alguma coisa. E aí você está usando o nível de atenção proativo, ok? Vou fazer um resuminho do que eu falei até agora, para que eu entre numa parte muito importante para a gente colocar isso aqui na prática. Eu te falei o seguinte, se a gente parasse e pensar assim, qual é a coisa fundamental no aprendizado de idiomas, eu ia falar para você, é um hábito. E você poderia me pedir, qual hábito? O hábito de ouvir. Só que para você ouvir, você tem mais de uma maneira de ouvir um idioma. Por quê? Porque para você criar um hábito, você tem que jogar um pouco com a tua rotina. Você não tem o dia inteiro para ficar ouvindo áudio de chinês, por exemplo. Você tem que trabalhar, tem seus compromissos. Então, a gente tem que explorar todas as formas de ouvir. E existem 3 formas de ouvir. A forma de ouvir ativa, que você só ouve e presta atenção. Não faz mais absolutamente nada, mas você presta atenção. Segunda forma de ouvir é a forma de ouvir passiva. Você tá fazendo uma coisa, lavando a louça, caminhando, lavando seu cachorro para passear, costurando, né? Fazendo qualquer coisa. E você tá dividindo a sua atenção. Você tá só ouvindo no fundo, como uma música, um episódio que você já viu, um podcast que você gosta. Tá ouvindo no fundo, só para você vez ou outra pescar alguma coisa. Nível de atenção, nível de escuta passivo, também é importante. E a terceira forma de ouvir é a forma de ouvir proativa. Você ouve e também faz alguma coisa. Ouve, pausa, repete junto, como meu amigo aí falou, né? Faz um shadowing. Pausa, repete junto, anota as palavras. Esse é um nível de atenção proativo. Você pode ter esses 3 níveis para você ouvir. Essas 3 formas de ouvir. E quando você deve encaixar? Quando você deve fazer uma e quando você deve fazer outra, cabe à sua rotina dizer. E é isso que a gente vai fazer agora. Agora eu quero criar... Fala aí, meu caro Luiz Alberto. Eu quero criar para você... como é que a gente... No terceiro ponto, como é que a gente vai entender um pouco a sua rotina para que a gente encaixe a escuta no seu nível de atenção. Então, como é que você é organizado aprendendo idiomas? Primeiro, tenha um objetivo claro. Segundo, entenda que o hábito mais importante é ouvir. Terceiro,
eu já vou voltar nesse 2 aqui, porque a gente vai construir, a gente vai criar o hábito para você estar constantemente ouvindo este idioma. 3. Entenda a sua própria rotina. Essa é algo fundamental para que a gente possa aplicar o que a gente entendeu agora desses 3 níveis de atenção. É fundamental você entender a tua própria rotina para que você saiba onde colocar cada um desses níveis. Poxa, aqui eu tenho um horário que eu consigo fazer escuta ativa, aqui passiva, aqui proativa e por aí vai. A gente vai primeiro entender a nossa rotina para que depois a gente junte a nossa rotina com essas práticas de ouvir, tá bom? Como é que a gente vai entender a nossa rotina?